Prezados irmãos e amigos, graça e paz, aqui estamos nós mais uma vez para mais um vídeo, o segundo da série João 6 e a pá de cal na cova arminiana, são as objeções ao livro do Ezequiel. Eu esqueci no início do vídeo anterior, só transmitir um recadinho, fazer uma observação breve. Depois que eu terminar de fazer essas objeções, publicá-las aqui, eu não quero mais papo com Ezequiel, eu não quero ficar perdendo meu tempo com Ezequiel, eu já perdi muito tempo com ele. Então, eu não quero conversa, não quero papo com Ezequiel. Até porque eu disse, no início do último vídeo, que foi o primeiro, que a minha intenção não é convertê-lo, Minha intenção é abençoar as pessoas que estão aqui em procura do verdadeiro entendimento acerca do Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo Jesus. Evangelho esse que a Igreja Adventista nunca pregou porque não o conhece. Como é que ela vai pregar sobre algo que ela não conhece, Impossível. Muito bem, voltemos ao argumento do Ezequiel. Eu vou ler de novo o que ele escreveu acerca da graça de Deus, o que ele disse ser manifestação da graça de Deus, aquela multidão de João 6, aquela multidão que procurou a Jesus ali em João 6, que foi beneficiada com a multiplicação dos pães e peixes ali, certo? Vou ler de novo para que a gente possa recomeçar os nossos argumentos a partir daqui. Isso ele comentando João 6, 27, tá? E assim que eu terminar o argumento dele, a gente lê o texto aqui, só para refrescar a nossa memória acerca do texto de João, certo? Abre aspas para o Ezequiel. Dessa forma, podemos seguramente dizer que a graça agiu primeiro nas pessoas às quais Jesus se refere em 6,27, muito antes de serem chamadas a trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Um parêntese aqui. Como ele disse num argumento anterior que, em se tratando de João 6,27, ali existe conceitos ligados em ordem cronológica, primeiro o homem trabalha para depois receber a comida que permanece para a vida eterna, ele teria que justificar esse argumento, essa declaração dele dizendo, não, antes do homem trabalhar vem a graça. É para isso que ele está escrevendo esse argumento aqui agora, tá? Bom, prosseguindo no argumento de Ezequiel, abre aspas de novo. Deus as deu vida em primeira instância, desde o ventre de suas mães. Deus as carregou e as atraiu ao ponto de seu contato com Jesus naquele momento histórico. Além do mais, o Pai atraiu aquelas pessoas a Cristo através de milagres extraordinários, pelo que elas foram sinergisticamente em busca do Salvador em resposta a essa atração. Os desdobramentos da história, contudo, indicam que nada disso ocorreu nos termos de uma graça irresistível. Tanto que em um ponto-chave da relação entre Deus e essas pessoas, elas foram confrontadas com a necessidade de trabalharem pela comida que permanece para a vida eterna. E somente se o fizesse é que a receberiam finalmente da parte do Filho do Homem. Ele continua aqui. Isso implica que o esforço e responsabilidade humanos substituem a graça divina? Não, mas implica que a relação referida na Bíblia, na compreensão das dinâmicas textuais sob perspectiva ampla, é sinergista e não monergista. Em outras palavras, Deus e homem interagem na experiência soteriológica e não temos apenas Deus como único agente na história e experiência de salvação do homem. E por último ele diz, encerrando esse mesmo parágrafo,
De outra forma, a perdição de algum homem só poderia ser explicada pela ausência do amor e da graça redentora de Deus em sua direção, desfigurando o caráter do Deus da Bíblia completamente. Ele citou aqui, como eu já declarei, alguns textos bíblicos sobre os quais trabalharemos no final de nossas considerações. Então, meus queridos irmãos, nós estamos tentando encaixar os argumentos do Ezequiel dentro daquilo que o texto bíblico afirma, certo? E eu já comentei parte desse comentário, especialmente dessa parte final aqui, onde ele diz que se Deus for o único agente na experiência, na história e experiência da salvação do homem, Deus deveria ser... deixa eu citar de novo as palavras dele aqui. De outra forma, a perdição de algum homem só poderia ser explicada pela ausência do amor e da graça redentora de Deus em sua direção, desfigurando o caráter do Deus da Bíblia completamente. Então ele fala que se Deus fosse o único agente na história e experiência da salvação do homem, isso desfiguraria o caráter do Deus da Bíblia completamente. E cita alguns textos aqui, evidentemente, todos citados fora do seu ou dos seus respectivos contextos. Então nós já deixamos claro no final do último vídeo que Deus, veja só, esse é um entendimento que a orientação teológica arminiana nem pelagiana nunca tiveram. Deus não foi, não é e jamais será obrigado a salvar uma única alma sequer. Deus não é obrigado a salvar ninguém. Deus não é obrigado a dar nada a ninguém. Deus nunca foi obrigado, depois do pecado de Adão lá no Éden, a dar nada a ninguém. E nós deixamos claro aqui com fartas evidências bíblicas. O fato de ainda haver vida na terra, a vida sobre a terra, é uma evidência, uma prova inequívoca da graça comum de Deus, da graça geral de Deus sobre justos e injustos. Nós dissemos também que o Ezequiel, se por ignorância não sei, se propositalmente não sei, não faz distinção entre graça comum, que é essa graça que Deus aplica a justos e injustos, né? O sol, Jesus disse, vocês lembram disso, né? Em Mateus, ele brilha sobre justos e injustos, as chuvas caem sobre justos e injustos, isso é graça comum, né? Então, o Ezequiel não faz essa distinção entre graça comum, que é a graça de Deus manifestada como favor e merecido a todos, justos e injustos, inclusive as criaturas, e a graça especial. Essa graça especial, ela é manifestada única e exclusivamente nas pessoas que já passaram pelo novo nascimento ou que ainda passarão. Então, o Ezequiel não faz essa distinção, mas a Bíblia nos permite pressupor essa distinção entre graça comum e graça especial, que é a graça que salva. Bom, dito isso, eu volto aos meus comentários. Conforme lemos anteriormente, Ezequiel, disse que concernente àquelas pessoas que foram até Jesus, mencionadas no capítulo 6 de João, a graça de Deus agiu primeiramente nelas, desde o ventre de suas mães, a partir de quando Deus as carregou e as atraiu até o momento histórico em que se encontraram com o Salvador. Então preste atenção nisso. Preste atenção nesses detalhes. O Ezequiel está afirmando que o fato daquela grande multidão, composta por incrédulos, ter procurado a Jesus, nós vamos ver isso aqui, foi resultado dessa graça manifestada por Deus neles, desde que eles nasceram, certo? Além do que, a ação de ir a Jesus, motivados pelo testemunho direto de milagres extraordinários, significou um movimento sinergístico como efeito da atração divina exercida sobre eles. Quer dizer que Deus, mesmo tendo dispensado graça àquelas pessoas desde o ventre de suas mães, com o propósito de carregá-las e atraí-las a Cristo naquela circunstância específica, não logrou êxito, porque embora tivessem sido conduzidas pela sua graça, elas não buscaram Salvador com o objetivo de salvar suas almas?
É isso mesmo? Eu tenho que entender isso? Isso é, no mínimo, muito estranho. O raciocínio do Ezequiel, meus queridos irmãos, é confuso e teologicamente deturpado. Segundo ele, Deus manifestou graça em primeira instância ao conceder vida àquelas pessoas e depois ao carregá-las ao longo de suas existências com o desígnio de atraí-las a um encontro pessoal com Jesus naquele exato momento da história. Preste atenção. Presume-se com isso que, para o Ezequiel, Deus o Pai tinha a real intenção de salvar a todos daquela multidão. Do contrário, ele não manifestaria, segundo o próprio Ezequiel, sua graça e cuidados especiais sobre eles ao preservá-los por todo o tempo de suas vidas para aquela ocasião. A graça de Deus se manifestou, segundo Ezequiel, a partir do instante em que Deus deu vida a elas no ventre de suas mães. Se assim foi, responda para mim, Ezequiel. Quando foi que Deus decidiu isso? Estou dando um tempo para ver se você consegue me responder essa pergunta. Logicamente, só poderia ter sido antes daquelas pessoas nascerem. Correto? Isso nos conduz à ideia de que Deus as predestinou com a finalidade de fazer com que elas se encontrassem com Jesus naquele determinado momento da história, segundo suas próprias declarações, não, Ezequiel? Não é correto afirmar isso aqui agora? Deus não as predestinou? Ou você tem muito preconceito em relação a esse termo? Predestinou, predestinar, predestinação, e não quer admitir isso, não vai admitir isso. Desse modo, poderíamos também presumir, senhor Ezequiel, que essa graça que você diz ter sido direcionada a eles ou a elas, essas pessoas da grande multidão, desde o ventre de suas mães, seria uma graça incondicional. Porque elas, Ezequiel, não puderam decidir se queriam receber essa graça ou não. Por razões óbvias, não é? Correto? Então não seria uma graça incondicional? Já que elas não poderiam decidir, elas eram fetos nas barrigas de suas mães. Não tinham como decidir, eu não quero receber essa graça não, senhor. Não, eu quero. Então a graça é incondicional. Além de predestinada, essa graça foi incondicional, não foi, Ezequiel? Mas você também diz ainda que os desdobramentos históricos desse fato não foram produtos de uma graça irresistível. Isso torna a sua ideia sobre graça um tanto quanto imprecisa e enganosa, senhor Ezequiel. Porque como poderíamos concordar com essa sua visão sobre a graça nesses termos propostos por você, de que a graça aplicada àquelas pessoas não seria irresistível? Se a graça de Deus foi direcionada a elas desde o ventre, é óbvio admitir que foi incondicional. Se foi incondicional, também será óbvio admitir que também foi irresistível. Correto? Então teríamos, embora você não admita, uma graça predestinada àquelas pessoas de modo incondicional e irresistível até o momento de seu encontro
com Cristo. Não é não, Ezequiel? Pelo menos até no momento em que aquelas pessoas daquela grande multidão, que compunham aquela grande multidão, se encontrou com Cristo, segundo o seu entendimento, até aí então nós poderíamos dizer, com base naquilo que você mesmo disse, que a graça foi predestinada, foi incondicional e foi irresistível até esse momento. Correto? Ou estou errado em deduzir tudo isso daquilo que você afirmou? Assim, o que prevaleceu em suas vidas até o dia do seu encontro com Jesus foi resultado da predestinação graciosa de Deus, senhor Ezequiel. Ezequiel, por mais que você negue a predestinação, seus argumentos conduzem a isso. Até aí, a graça incondicional e irresistível de Deus cumpriu o seu papel, carregou-os e atraiu-os até a presença do Salvador, segundo sua ideia. Daquele momento em diante, a graça que Deus havia manifestado neles de modo predestinado, incondicional e irresistível, não poderia fazer mais nada. É a isso, meus irmãos queridos, que nos conduz o pensamento do Ezequiel Gomes. Ou seja, a partir daquele instante, caberia a eles mesmos, aquela multidão, a decisão de atenderem ou não ao chamado para trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. Ainda que Deus, olha só, ainda que Deus os tenha predestinado, concedendo-lhes a graça da vida, preservando-os desde o ventre de suas mães, carregando-os ao longo de suas existências e atraindo-os até seu filho, Deus nada fez quanto a alterar as motivações que os conduziram a Cristo. Porque o Ezequiel vai dizer que eles foram a Cristo como resultado dessa atração. Eles foram sinergisticamente a Cristo como resultado dessa atração produzida por essa graça antecipada de Deus. Isso é que eu chamo de um absurdo teológico patético. Depois de tudo que Deus fez, eles foram a Jesus pelos motivos errados. É isso mesmo? Deus fez tudo. Concedeu-lhes vida. Preservou-os nos ventres de suas mães. Carregou-os. Atraiu-os. E aí eles foram a Jesus pelos motivos errados? É assim mesmo que nós devemos considerar? Uma manifestação antecipada da graça de Deus? Tem alguma coisa errada com essa ideia. Aliás, não é só uma coisa não. É muita coisa errada com essa ideia. Mas, para o Ezequiel, está tudo muito certo porque Deus já havia feito tudo o que ele poderia fazer. Daquele momento em diante, o pai, que antes havia assumido uma atitude ativa nessa história, assumiria a partir de então uma atitude passiva, à espera de uma decisão favorável da parte deles. Uma referência àquela multidão. Se aceitassem o chamado de Jesus para o trabalho de salvarem suas almas em cooperação com Deus, ele manifestaria a segunda instância de sua graça, concedendo-lhes a vida eterna. Eu estou pressupondo a partir do que o Ezequiel escreve. Ele fala em graça em primeira instância. Obviamente, se a graça é em primeira instância, deve haver uma graça em segunda instância. Mas essa graça em segunda instância só estaria à disposição deles se agora, depois da primeira instância da graça se manifestar, eles aceitassem o chamado de Cristo, o suposto chamado de Cristo, para trabalharem em prol de sua própria salvação. Mas, ainda assim, não estariam com a salvação garantida, porque para o Ezequiel Gomes, assim como para todos os arminianos, é possível perder a salvação. Dessa forma, a vida eterna que Cristo lhes daria, caso aceitassem seu chamado, seria uma vida eterna provisória, seja lá o que isso signifique,
que só se tornaria definitiva se eles cumprissem até a morte todas as demais condições supostamente exigidas sinergisticamente por Deus durante o trabalho de sua salvação. Em suma, é isso que o Ezequiel Gomes propõe que todo crente aceite como verdade absoluta acerca da graça de Deus. A graça de Deus, conforme concebida por ele, apesar de ter sido predestinada, incondicional e irresistível em sua primeira instância, estaria agora refém do livre-arbítrio do homem, não podendo desse modo interferir na escolha humana a fim de persuadi-la a crer em Jesus. Em adição a isso, acrescentaríamos que, de acordo com a ótica do Ezequiel, em sua segunda instância, a graça de Deus não se apresentaria para alguém com uma perspectiva mais vantajosa em relação à primeira, porque continuaria subordinada a uma posição de dependência do livre-arbítrio do homem cumprir a sua parte na obra sinergística da salvação até sua morte. Porque se fraquejasse no meio do caminho, a graça de Deus, essa graça concebida pelo Ezequiel, ao invés de auxiliá-los a se levantar e perseverar, seria anulada e a salvação deles perdida. Segundo essa ideia, absolutamente nenhum crente, por mais verdadeira que seja sua fé em Jesus, poderá ter a certeza e a convicção de sua própria salvação enquanto estiver vivo. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Meu querido irmão, você que sabe, você que tem a convicção de que a sua fé em Jesus é verdadeira, saiba que para o Ezequiel, para os adventistas, para os arminianos e pelagianos, para essa turma toda, você não pode dizer que está salvo, porque você ainda poderá perder a sua salvação. Enquanto você estiver vivo, não haverá a mínima possibilidade de você ter certeza e convicção. Presta atenção nesses dois termos. Certeza e convicção de que você está salvo. Ainda que seja pela graça de Deus. Não, não pode. Você pode fraquejar amanhã. E amanhã Deus, então, retira-lhe a graça que ele te concedeu, em primeira, depois em segunda instâncias, e aí você está perdido. Isso não se parece com uma contradição, meus queridos irmãos? Já que Deus nos concede a fé, justamente por ela produzir em nós certeza e convicção de tudo o que Ele, Deus, fez, faz e continuará fazendo por nós? Fé não é isso? Certeza e convicção? Daquilo que você espera, daquilo que você não vê? Mas isso em relação a Deus. Não é uma contradição? Não, enquanto você estiver vivo, necas de pitibiribas de ter convicção na sua salvação. Não pode. Não dá. Não dá para cravar que você esteja realmente salvo, ainda que a sua fé seja verdadeira no Senhor Jesus, porque amanhã você poderá cair e esse Deus, ele, ao invés de te levantar, como a palavra de Deus promete, ele vai pisar em cima de você e vai retirar a salvação que antes ele lhe deu. Como, eu pergunto, uma graça divina que, segundo o Ezequiel, fora destinada àquelas pessoas desde o ventre de suas mães, tendo como fim os carregar e os atrair à pessoa do Salvador, não teria o poder de realizar aquilo para o qual fora proposta pelo próprio Deus de modo incondicional. Como, Ezequiel? Como que essa graça que você descreveu aí muito bem, como sendo manifestada desde a vida que essas pessoas receberam de Deus, Deus carregando-as, atraindo-as até aquele momento exato do encontro delas com Jesus, como é que essa graça não teve o poder para realizar aquilo para o qual ela foi proposta pelo próprio Deus de modo incondicional e irresistível? Então, eles receberam essa graça desde o ventre, desde que estavam no ventre de suas mães, cujo propósito era levá-los ao Salvador, mas que de nada adiantaria se não trabalhassem pela própria salvação.
Que graça é essa que, ao ser manifestada no início de suas vidas, não incutiu neles o verdadeiro desejo de serem salvos pelo Salvador? Que graça é essa? Como você já deve estar percebendo, você, meu irmão, minha irmã, você já deve estar percebendo que a graça do Ezequiel é impotente por não produzir neles a consciência de que necessitavam de um Salvador. Uma pergunta surge. Por que então foram a Jesus? Ezequiel diz que foi como efeito daquela atração divina que a graça exerceu sobre eles. Eles foram a Jesus sinergisticamente. Nos parece que para o Ezequiel eles foram em busca de salvação. Observe o que ele diz, abre aspas. Além do mais, o Pai atraiu aquelas pessoas a Cristo através de milagres extraordinários, pelo que elas foram sinergisticamente em busca do Salvador em resposta a essa graça. Fecha aspas. Se assim foi, por que eles não creram em Jesus? Já que, segundo a ótica ezequieliana, todas as condições estavam presentes. Houve graça divina que as atraiu a Cristo. Houve ação sinergística em resposta a essa graça. Por que não creram? Hein, Ezequiel? Por que elas não creram? A resposta arminiana será debitada na conta do famigerado livre-arbítrio, que no caso dessas pessoas se negou a crer. Na estranhíssima concepção sinergista, mesmo que haja a ação de procurar por Jesus como resposta a uma suposta graça de Deus, essa mesma graça não terá o poder de persuadir ou convencer ninguém a crer nele. Quer dizer que a perspectiva salvífica na Bíblia é sinergista, Ezequiel? Abre aspas para ele. Deus e homem interagem na experiência soteriológica. E não temos apenas Deus como único agente na história e experiência de salvação do homem. Fecha aspas. Vamos comparar essas aberrações teológicas do Ezequiel com a Bíblia e ver o que a Bíblia diz. Comecemos por Romanos 4, versos 4 e 5. Abre aspas para o apóstolo Paulo. Ora, ao que trabalha, o salário... O que é o salário para aquele que trabalha? Mérito. Mérito. Ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. O que é favor? Graça. E sim como dívida. Dívida é a obrigação que um patrão tem para com o seu servo, diante do trabalho que este realizou para ele. Dívida é uma obrigação que todo patrão tem para com o trabalhador que já realizou o seu trabalho. É uma obrigação. Aí Paulo continua, mas, olha só, mas ao que não trabalha, ele está falando de salvação aqui, gente. O apóstolo Paulo está tratando de salvação, justificação pela fé, tá? Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Nós vamos discutir muito isso aqui ao longo das nossas considerações. Muito mesmo. Inclusive essa questão da fé. Veja, gente. Se o que Jesus queria dizer em João 6, 27... Vamos ler o texto? Está aqui, ó. João 6, 27. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Porque Deus, o Pai, o
confirmou com o seu selo. Esse é o texto de João 6,27. Então vamos lá. Se o que Jesus queria dizer em João 6,27 é que deveríamos trabalhar em sinergia com Deus, como afirma Ezequiel, com o intuito de salvar a nós mesmos, então, diante desse texto de Romanos que nós acabamos de ler, acabamos de identificar um conflito de ideias concernentes à salvação entre Jesus, de um lado, e Paulo, de outro. Isso segundo a ideia do Ezequiel. Jesus supostamente ordenando: trabalhe. Enquanto Paulo orientando o inverso disso: não trabalhe, creia. Obviamente, meus queridos irmãos que estão me assistindo agora e que estão acompanhando com muita atenção, obviamente esse conflito só existirá se as ideias sinergistas do Ezequiel devessem ser consideradas como verdadeiras. Comparemos os conceitos emitidos por Paulo. Olha só. Em Romanos 4, 4 e 5. Trabalho, mérito, salário, justiça. Veja só. O trabalho está ligado ao mérito, que por sua vez está ligado ao salário, que por sua vez está ligado a uma questão de dívida, aliás. Eu falei justiça, mas é dívida. Tá? Vamos de novo. Trabalho, mérito, salário, dívida. Não trabalho, graça, fé, justiça. É essa comparação de conceitos que faz Paulo ali em Romanos 4, versos 4 e 5. Vamos de novo? Anote esse verso aí na sua Bíblia, ou no seu caderno de anotações. Trabalho, mérito, salário, dívida. Não trabalho, graça, fé, justiça. Paulo deixa claro que a justificação, que é o que nos garante a salvação, procede da fé e não do nosso trabalho. Então, se eu considero as palavras do Ezequiel como verdadeiras, eu tenho que considerar também, eu tenho que chegar à conclusão de que há realmente um conflito, né, entre Jesus e Paulo. Não é verdade? Abrindo um parênteses aqui, eu não tinha programado isso não, mas como o livro está aqui próximo de mim, é interessante eu ler. Eu tenho a cópia aqui de um livrinho. Eu tinha esse livrinho, mas se perdeu. Livrinho Laodiceia, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Esse livrinho foi o início de tudo, né? Inclusive da minha amizade entre eu e o Elias. E foi desse livrinho que eu presenteei o Elias que eu tirei a minha cópia. Eu tinha o livrinho, mas eu perdi. Então eu quero ler aqui um trecho do livrinho Laodiceia, que não é mais publicado pela Casa Publicadora Brasileira, acerca dessa questão que eu acabei de afirmar aqui agora, tá? Certo? O autor é um pastor sul-africano radicado nos Estados Unidos, chamado Jack Sequeira. Escuta só o que ele diz aqui, a página 93. É um pastor adventista, tá? É um teólogo adventista do sétimo dia. Olha o que ele diz. No segundo parágrafo da página 93. O segundo, ele tá comentando a carta de Cristo à igreja de Laodiceia. O segundo item oferecido por Cristo é a vestidura branca. Trata-se da justiça de Cristo, tanto a imputada quanto a comunicada. Devemos, entretanto, deixar claro que é a sua justiça imputada que nos qualifica ou nos concede o título para o céu, e não a sua justiça imputada, mas a sua justiça comunicada. A justiça que nos habilita para o céu foi efetuada por nós, mas fora de nós, na vida santa e na morte de Cristo.
esse pensamento aqui foi o pensamento que deu início à minha amizade verdadeira com meu querido irmão Elias. Vocês estão vendo aqui o que um teólogo adventista afirmando, fazendo uma afirmação correta acerca do que é a justificação pela fé, entende como sendo verdadeiramente a justificação pela fé? É a justificação pela fé, ou seja, é a justiça imputada de Cristo sobre nós, que nos concede o título, que nos garante a entrada ao céu. E não a justiça imputada, mas a justiça comunicada. Ou seja, essa justiça comunicada é a justiça que Deus nos comunica no momento em que a nossa vida cristã começa, porque aí começa a nossa santificação, não é? E como nós veremos nesse trabalho aqui mais à frente, a santificação não é causa de salvação. Nós vamos provar isso dentro da Bíblia para vocês. Mas então voltemos ao texto aqui. Estamos comparando Romanos 4, 4 e 5 com a ideia do Ezequiel sobre João 6,27, de que em João 6,27 há uma ordem direta, um comando direto de Cristo para aquela multidão descrente de trabalhar pela comida que permanece para a vida eterna. E só trabalhando é que eles vão conseguir essa comida. Bom, logo, voltemos ao texto. Fé, segundo o que Paulo diz aqui, no texto de Romanos 4, 4 e 5, fé não pode ser considerada como trabalho humano, porque nos é atribuída por Deus como justiça. É o que Paulo diz aqui. Romanos 4, versículo 5. Se a fé... Por que eu estou falando isso aqui? Porque lá na frente nós vamos comentar no texto do Ezequiel sobre fé, e ele vai dizer o contrário disso aqui, tá? Se a fé devesse ser considerada como obra humana, a salvação, meus queridos irmãos, não seria pela graça, ou seja, por favor imerecido. Estão compreendendo? Quem trabalha recebe seu salário como mérito e não como favor, ou seja, como graça. Em Paulo, podemos presumir que, se eu trabalhar em sinergia com Deus a fim de me salvar, Deus, em parte, estaria em dívida para comigo. O fato de eu trabalhar em cooperação com alguém não eliminaria meu mérito, que deverá ser medido na proporção exata do meu esforço para o cumprimento da tarefa. Se eu trabalho com Deus, merecerei ser pago por aquilo que justamente com Deus eu fiz. Essa é, sem dúvida, uma das ideias que Paulo quer transmitir aqui em Romanos capítulo 4. É óbvio que em todo o livro de Romanos ele vai tratar dessa questão, quando ele começa a tratar da questão da justificação pela fé. O conceito de trabalho em Paulo estaria em flagrante oposição ao conceito de graça de Deus que salva. Ele diz: mas ao que não trabalha, porém, crê. Ao que não trabalha, porém, crê. Então, trabalho com vistas à salvação, estou usando uma expressão de Ezequiel, e crê, não se coadunam, não se harmonizam, não podem estar juntos. Outro detalhe importantíssimo que resulta da compreensão do texto paulino é que o ato de crer em Cristo, embora seja ação humana, não deve ser considerado como procedente originariamente do homem. Isso aqui é uma questão muitíssimo importante. Compreender esse paradoxo será de suma importância para objetarmos as falácias de Ezequiel Gomes mais à frente. A fé que Paulo menciona como sendo minha e sua não é propriamente nossa, como se de nós tivesse procedido, mas nos é atribuída por aquele que unicamente é o autor e consumador da fé. Hebreus 12, 2.
Vamos trabalhar esse texto lá na frente, porque o Ezequiel tem uma interpretação acerca desse texto aqui, que é a coisa mais absurda, mais estranha, mais patética que eu já ouvi na minha vida. Mas voltemos ao texto aqui. A afirmação, veja só, essa afirmação aqui em Hebreus 12:2, anote aí, de que Cristo é o autor e consumador da fé, essa afirmação do escritor de Hebreus, dando conta de que Jesus é o autor e consumador da fé, foi feita logo após a menção de uma longa lista de homens e mulheres de Deus, naquilo que ficou conhecido como a Galeria da Fé, que em face de situações difíceis, as mais diversas, engendradas pela providência divina, foram obrigados a reconhecer, cada um à sua maneira, a ausência de poder neles mesmos, capaz de fazê-los superar todas essas dificuldades que se revelaram como impossíveis sob a ótica humana. A própria definição que o escritor da carta aos Hebreus dá à fé vai inseri-la dentro do espectro de tudo aquilo que ao homem não será possível fazer por si mesmo. Ele diz, em Hebreus 11:1, fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu pergunto, como ter a certeza de que o que eu espero, de Deus, logicamente, virá? Como é que eu posso ter essa certeza? De que o que eu espero de Deus virá? Outra pergunta. Como ter a convicção a respeito daquilo que eu nunca vi e ainda não posso ver? Deus, por exemplo. A fé, meus queridos irmãos, não é a crença supersticiosa naquilo que o homem pode fazer. A fé não admite a dúvida, justamente por não estar centralizada no elemento humano ou natural. A fé só poderia ter sua procedência em Deus. Se a justiça que me redime e salva não pode ser conquistada pelo meu trabalho, logo, torna-se óbvio que eu só me salvarei pelo dom gracioso de Jesus, que por meio da fé, que me é atribuída como justiça e não como resultado de minhas obras feitas em sinergia com Deus. Se assim fosse, Deus estaria em dívida para comigo. À luz do Evangelho, isso é um absurdo teológico inaceitável. O trabalho com vistas à salvação, expressão utilizada pelo Ezequiel, e a graça especial de Deus são, sim, conceitos antagônicos na soteriologia bíblica. No âmbito da redenção, graça de Deus e trabalho humano são conceitos mutuamente excludentes. Paulo, em Romanos 11, versos 5 e 6, vai afirmar, abre aspas para Paulo, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Fecha aspas. Paulo está, desse modo, meus irmãos, confirmando a impossibilidade de conectar essas duas concepções em uma relação de sinergia, como se as obras devessem cooperar com a graça a fim de produzir salvação. Manter o foco no texto de João 6 e procurar analisá-lo tendo Jesus e sua missão redentora como nossa principal chave hermenêutica nos permitirá assimilar
o verdadeiro sentido das palavras que o mestre direcionou àquela multidão, ao mesmo tempo em que nos habilitará a refutar com os sólidos fundamentos da infalível palavra de Deus os engenhosos e equivocados argumentos do Ezequiel Gomes. E por aqui eu vou encerrando mais um vídeo. É o segundo vídeo, é a segunda parte. No próximo vídeo, o que eu fiz até aqui foi uma espécie de introdução. E vocês percebem que, mesmo sendo uma introdução, eu já procurei objetar, à luz da palavra de Deus, todos os conceitos que o Ezequiel trabalha como convergindo para o entendimento de que a salvação se dá mediante obra de Deus em sinergia com obra do homem. Ou vice-versa, obra do homem em sinergia com obra de Deus. Então, até agora nós estamos vendo que não há como nós conciliarmos as duas coisas. Ou Jesus está falando, segundo Ezequiel, está falando algo que se contrapõe a Paulo, ou Paulo também está falando algo que se contrapõe a Jesus. Ou há um conflito entre Jesus e Paulo, ou então nós temos que procurar entender tanto o que Jesus diz em seu contexto, quanto o que Paulo disse em seu contexto a respeito desses assuntos. Salvação. Porque é disso que nós estamos tratando aqui. Salvação. Certo? Não há como você ficar com as duas coisas, com o entendimento do Ezequiel e com aquilo que a Bíblia diz. É isso que nós estamos tentando provar ao fazer uma análise de alguns dos seus textos publicados no seu livro, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos dar início à análise de João 6. Vamos procurar analisar João 6, não de forma exaustiva, claro, mas de uma forma mais detida. E eu só quero lembrar a vocês que nós estamos apenas na página 24 do meu trabalho. Eu tenho aqui 171 páginas, já falamos sobre 24, então eu tenho quase 150 páginas a serem consideradas ainda. Vamos considerar o que o Ezequiel diz acerca de salvação com aquilo que a Bíblia realmente diz acerca de salvação e outros assuntos mais, tá bom? Que Deus abençoe você que chegou até agora, tá? Que Deus abençoe você. E, repito, se você não puder assistir o vídeo, grave, marque o tempo certo, o momento em que você dê uma pausa para que depois você não perca a linha de raciocínio elaborada por nós aqui, tá certo? Que Deus abençoe você pela audiência de mais um vídeo aqui da TV Caminho Livre. Em nome de Jesus. Amém.